E antes de tudo eu queria orar um pouco ainda com vocês. Curvem sua cabeça, por favor. Pai, muito obrigado pela sua graça, pela sua misericórdia, pela vida de cada um que o Senhor trouxe até aqui. Nós pedimos para que o Senhor faça o que o Senhor tem de fazer, que o Senhor alcance as vidas aqui, Pai, e que de alguma forma o Seu nome seja engrandecido e exaltado através da minha vida, através desse testemunho, e que seja feita somente a Sua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bem, foi me dado o desafio de trazer um testemunho aqui, mas na verdade não qualquer testemunho, mas o testemunho da minha própria vida. E sempre quando a gente para olhar e pensar assim, é muito difícil a gente falar da gente mesmo, né? Principalmente aqueles exercícios, me falem 3 qualidades suas, ou 3 defeitos. A gente sempre tem um pouco de dificuldade nisso, né? E eu falei, meu Deus, como é possível que o meu testemunho, a minha história, alcance alguém ou edifique alguém, né? Mas eu acredito que o Senhor tem muito a fazer, muito a falar aqui. Antes de tudo, eu queria abrir com vocês em Salmos 139, a partir do 13º, a partir do 13. Salmos 139, 13. Fala, tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque fizeste de modo assombroso e admirável. E as tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto eu fui formado e entretecido nas profundezas da terra. E os teus olhos me viram, ainda o embrião, todos os dias da minha vida, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. E como são os teus pensamentos, como são os preciosos os teus pensamentos para mim, ó Deus, e como é grande a soma deles. Até aí. Antes de falar da minha própria vida, eu queria falar um pouco antes dela, um contexto antes dela, né? Minha mãe, antes de tudo, ela era do interior e ela teve um primeiro casamento que foi um daqueles casamentos meio arranjados, sabe? E que não era um casamento muito bom. Ela teve a primeira filha, que foi minha irmã, Mayara. E assim, era um casamento onde o marido às vezes batia nela, vivia tipo na farra, bebendo, por aí. E ela falou que não queria mais aquela vida. E ela, como qualquer pessoa do interior, decidiu vir para a cidade para tentar a vida, para tentar fazer alguma coisa. E quando ela chegou aqui, ela foi morar ali no Coque, na João Bezerra, onde é o antigo Coque. E passou muitas necessidades, muita necessidade mesmo. E nesse primeiro momento, ela conhece meu pai como um policial que trabalhava na área. E, por um instante, ela acaba engravidando desse policial, do meu pai. E o contexto é que meu pai, na verdade, ele já era casado, já tinha 2 filhos. Mais velhos, no caso, já eram um pouco mais velhos. Acho que adolescentes na época. E então eu nasci, fui fruto de um ato pecaminoso, um ato de adultério, de traição. Então, além de uma situação que já era ruim, ficou ainda pior, porque ele não queria, em tese, assumir, porque era uma situação ruim para ele, né? E ela continuou seguindo a gravidez foi uma gravidez difícil, mas porque justamente ela passava por muitas necessidades. Então, além de grávida, está sozinha numa cidade, num lugar onde ela não conhecia ninguém. E tinha que trabalhar, tinha que sustentar e tal. Então, ela morava ali na João Bezerra e ela trabalhava em casa de família. E como era uma situação muito difícil, ela ia andando da João Bezerra, passava aquelas 2 pontes, a ponte do Rio Mar, para chegar em Boa Viagem andando. E aí depois voltava, tudo isso, todos os dias. E também para ir para o médico pré-natal, essas coisas no Derby. Ela ia andando também. Enfim.
E ela passou muita fome, muita necessidade todos os dias, era muito difícil. E o dinheiro que ela ganhava geralmente era só para pagar o aluguel e sobreviver dia após dia, assim, um dia de cada vez. E ela me contou uma vez que um desses dias ela estava andando na rua e uma mulher abordou ela e falou assim: você vai conhecer o amor de Deus através do seu filho. E ela sem entender, porque todo mundo conhece Deus, né? Todo mundo aqui conhece Deus, mas não necessariamente aprofundado. E ela, ok, beleza, continuou seguindo a vida. Então chegou o dia do meu nascimento. Eu não tinha nenhuma roupa, nenhum enxoval no dia que eu ia nascer, nem fralda, nem nada. E aí uma tia da minha irmã que morava na região, assim, que acompanhou um pouco mais de perto a situação, foi atrás do meu pai, ligou: olha, ele vai nascer hoje, tem que comprar as coisas, vamos lá, não sei o quê. E aí foi, no dia que eu já estava na maternidade para nascer, aí foram rapidinho ali, compraram umas roupas, umas fraldas, umas coisas ali. Mas mesmo assim, não foi uma coisa que foi esperada, que foi desejada, que foi um ambiente bom nesse momento de gravidez, né? Então, esse primeiro momento, a gente voltou para casa e minha mãe continuou na mesma situação, tendo que trabalhar, agora com uma criança de colo, passando fome. E, para vocês terem noção, ela sempre dizia que na casa só tinha basicamente água e sal. Dentro de casa, nos armários, só tinham água e sal. E ela ia para todo lado comigo, levava para o trabalho, não sei o quê. Isso até a gente chegou a passar até muitas humilhações, no sentido que uma das patroas dela falou assim: tira seu filho piorento aqui da minha casa, não sei o quê, e vai embora. E demitiu ela por conta disso, porque ela não tinha quem deixar e acabava levando a gente. Olha que eu estou tentando ser rápido e abordar muita coisa, tá? E logo em seguida, a gente foi nesse piquezinho assim, e logo em seguida, uns 2 anos depois, aconteceu a mesma coisa. O raio aconteceu, caiu no mesmo lugar, e ela engravidou novamente de Júlio. E a mesma situação se repetiu de novo. E aí foi uma coisa mais complicada, porque não só um, agora eram 2 filhos. Nessa época eu já estava mais ou menos com 3 anos, então a situação ficou um pouco mais fácil, porque eu ia para a creche e eu comia na creche. E ela comia uma vez por dia, porque uns vizinhos sabiam da situação e traziam uma refeição no final do dia, assim, quando ela voltava. E Júlio era só mamando, né? Então era um pouco mais fácil. Enfim, como eu falei, a gente morava na comunidade do Coque, que antigamente era uma comunidade muito pesada, muita violência. Eu lembro ainda... Não, mas hoje é... Não, hoje é maravilhoso, hoje. Bom, pô. Para o que era antigamente, era considerado o pior do Brasil, pior que Rio de Janeiro. Melhor que Rio de Janeiro, era muito mais pior. Bem pior. Não existe. Enfim, criminalidade, armas, drogas. Eu lembro que muitas vezes, brincando assim, dentro do lugar onde a gente morava, que dava já para a rua, a porta, então já vi vários assassinatos, armas, tráfico de drogas, e era uma coisa bem pesada mesmo. E nesse meio tempo, depois que já estava com o Júlio, que a gente foi crescendo, uma pessoa especial se solidarizou, tanto faz, se compadeceu da situação, se compadeceu da situação que viu e falou assim: eu não posso deixar ela passando por essas coisas, então eu vou acolher ela. Então pegou minha mãe, levou para dentro de casa, nos deu água, comida, moradia. Ele era um pai de santo, ele tinha um terreiro de Xangô lá no bairro. E a gente passou a conviver lá por um tempo. Depois ele ajudou muita gente, muito mesmo, de verdade. E depois de um tempo a gente conseguiu uma casa na mesma rua, eu acho. E ele ficava só cuidando da gente, para minha mãe poder trabalhar, e ele passava o dia com a gente. Aí nessa época a Mayara, que morava no interior, voltou até a morar com a gente também, por um pequeno tempo, né? Então, ele nos deu casa, moradia, roupa, comida, nos ajudou bastante, só que isso a gente passou a viver lá dentro. Inclusive, a gente chegou até a ser consagrados lá dentro para Xangô e Iemanjá, alguma coisa assim, um dos dois. Os dois, E desde sempre, minha mãe sempre trabalhou muito e passou muito tempo fora, porque ela precisava trazer providência para dentro de casa. Então, trazer comida, trazer as coisas, ou até para pagar alguém que pudesse ficar com a gente. Então, era sempre uma coisa meio difícil. E essa pessoa, como eu falei, ele tinha a responsabilidade de cuidar, de levar a gente para a escola, de buscar
de fazer as tarefas de casa. E com tudo isso, a gente acabou sendo exposto a muitas coisas. Então, a gente era uma criança, sem pai, de mãe solteira, né? Que a mãe passava o dia todo trabalhando e que a gente ficava sendo cuidado por outras pessoas. Nesse caso específico, era um pai de santo que tinha um terreiro que a gente morava dentro lá do terreiro. Então, a gente foi exposto a vícios, relações e relacionamentos homossexuais, pessoal, ao candomblé em si. A gente conversava com entidades, era exposto a isso. A bebidas, festas que eles davam. Às vezes, para entrar nesse momento onde estavam as entidades, a gente tinha que tomar um copo de bebida quente, ou cerveja quente. Uma coisa assim. E até nesses momentos em que a gente conversava com eles também diziam uma coisa. Assim, esses meninos têm algo diferente, esse menino tem algo diferente. A própria entidade lá, baixada, possuída no corpo. Esse menino tem algo diferente. Quem é esse aí que chegou? Traz ele aqui para eu falar com ele. Deixa eu ver ele. Aí ficava olhando assim, caramba. Esse menino tem algo diferente. A mulher, da outra vez, quando eu estava na barriga, disse que eu seria separado pelo Senhor. Que eu seria escolhido pelo Senhor, quando eu estava na barriga, que disse para minha mãe. E que eu ia conhecer, que minha mãe iria conhecer o amor de Deus, né, através disso. E até as entidades também conseguiam enxergar isso. Então, para a gente ver como as coisas... Deus usa as coisas loucas para confundir os sapos, né? E outra coisa também, que desde muito pequeno eu sempre tive uma afeição muito grande por música. Eu sempre gostei muito de música, de observar, olhar, aprender, a reproduzir música, a tocar alguma coisa. E visto isso, eles também perceberam isso e eles falavam, não, esse aí vai ser um grande tocador de macumba, o instrumento macumba. E aí eu falei, pronto, já está pronto, né? Já é negro, já é escravo, pronto. Então eles diziam isso, né? Que eu seria um grande tocador de macumba. E nesse meio tempo, eu lembro também, acho que a gente tinha uns 5, 6 anos, e a gente ficava lá brincando, se escondendo atrás dos demônios lá, acho que de pique-esconde no terreno. Eu lembro que às vezes, nesse meio tempo... Iam outras pessoas para lá também. E nesse meio tempo eu lembro que tinha uma criança lá que era do mesmo tamanho que eu. E uma vez a gente brincando, para esconder, ele pegou e botou a mão na minha calça e começou a me tocar. E eu fiquei assustado. Então, tipo, talvez por ele também ser sexualmente exposto, ou também por ver as coisas que aconteciam lá também. E eu fiquei muito assustado por isso. Então, um tipo de abuso também. E uma coisa muito importante de citar é que todas essas pessoas que estavam lá e que cuidavam da gente também, eles tinham grande autoridade sobre a gente. E não só autoridade de pessoa para pessoa, assim, de adulto, mas autoridade espiritual também, sabe? Então, é uma coisa muito pesada. E a gente tinha que fazer isso. A gente tinha que fazer o que eles mandavam fazer, independente do que a gente tinha que fazer. Senão havia consequência. Então, se eles mandassem ir na esquina comprar um maço de cigarro para a entidade, a gente tinha que ir lá e comprar. Ou uma cerveja. Mesmo a gente tendo 6 anos, 7 anos. Ou se eles mandassem a gente carregar um despacho até a encruzilhada, a gente tinha que ir também acompanhando lá. Então, era uma coisa que também havia autoridade, né? E uma das coisas que me doeu até muito pouco tempo até, que era a ideia de apanhar de pessoas que não eram meus pais. Então, se a gente não obedecia, como qualquer criança, que é uma criança levada, que não fica quieta às vezes, se a gente não obedecesse, não andasse nas linhas, a gente também às vezes apanhava, ficava de castigo. E eu odiava isso. Eu, como criança, talvez o pessoal que é da psicologia deve entender melhor isso. Eu odiava, eu falava assim, nossa, quando eu crescer, eu vou bater de murro, vou me vingar, vou bater em todo mundo. Hoje em dia eu não mato nem uma barata direito, meu Deus. Ai. E uma coisa que a gente acabava ouvindo muito, e que eu acabava ouvindo muito, é que por ser uma criança que nasceu nessa situação, né, de bastardo, mãe solteira, que foi criado num lugar como esse, que vendo todas essas coisas,
muito provavelmente a gente daria para muitas coisas erradas, como pessoas viciadas com vícios, né? Em bebidas, cigarros, drogas, em farras, talvez até o homossexualismo por ver e achar tão normal que era uma coisa normal. Porque nenhum homem que está lá é homem. E eu chegava a ver homens que eram casados, às vezes deixavam as mulheres para se relacionar lá dentro com outros homens. Então, imagina como a mente de uma criança em desenvolvimento lidar com tantas essas informações, sabe? Então, a gente acabava ouvindo muito isso, que por a gente ter sido criado num ambiente assim, ter sido criado e gerado assim, provavelmente a gente ia tender muito mais para isso. Entendeu? E um pouco depois, né, quando as coisas já estavam... A violência aumentou lá, a gente não estava mais tão bom lá. A gente acabou se mudando para o Rio das Velhas, onde é o Rio das Velhas hoje. E também foi um período muito, muito difícil, onde eu lembro que era um lugar muito esquisito, muito escuro. Minha mãe morria de medo. A gente passou por uma enchente lá, muito grande, que a gente perdeu as coisas lá. Nessa época, minha mãe, ela dormia com um facão desse tamanho, embaixo do travesseiro. Embaixo do travesseiro, assim. Por medo que alguém fosse fazer alguma coisa, entrar lá na casa, por não ser um lugar seguro. E aí eu pergunto a vocês, imagina se um adulto desse tamanho, que é uma mulher, está com esse medo, e imagina as crianças que também veem e percebem isso. Então a gente acaba crescendo nessa sensação de perigo constante, de medo constante, sabe? E... Engraçado que eu acho que é até por isso que as pessoas me acham que eu sou tão... mó paz, mó de boa, tal. Porque na verdade eu cresci com pessoas com uma mãe medrosa que tinha medo assim das coisas e tudo, e eu falava: "Calma, não é tão assim". E de alguém nervoso do meu lado, eu: "Calma, não é tão assim também". Depois de um tempo, né, a gente continuou morando lá, mas foi um tempo bem difícil, de fato. A nossa situação também não melhorava ainda, não tinha melhorado ainda. Ela continuava trabalhando muito, a gente continuava ficando com outras pessoas que cuidavam da gente. E a gente acabou se mudando para o Dom Helder, onde as coisas melhoraram um pouco. A gente teve uma família acolhedora, né, que a gente chama de tio e tia hoje, que foram nossos padrinhos de batismo na Igreja Católica. É porque tem esse sincretismo religioso, ao mesmo tempo que é do Candomblé, ao mesmo tempo também é da Católica, né? Então, a gente foi batizado na Igreja Católica também e teve esses padrinhos e eles foram muito bons, ajudaram muito pra gente. A gente chama de tio e tia até hoje e estão com a gente. Só que nesse tempo também a gente continuou passando assim de mão em mão de vários cuidadores, muitos cuidadores, de um para outro. Porque minha mãe precisava trabalhar, precisava comprar comida e precisava das coisas. E isso a gente continuou sendo muito exposto a outras coisas também, né? Várias outras cidades. Por exemplo, a gente ficou na casa de uma mulher onde frequentemente o marido dela batia nela, mas não é bater de tapa, é bater de murro. E às vezes ela falava assim: "Fica aqui no quarto, só saia daqui quando eu voltar, quando eu falar". Aí a gente primeiro só escutava os barulhos. É gritaria, para de bater, que não sei o que, não sei o que. E uma vez, eu falei: "Não vou ficar no quarto não, eu vou até lá". E quando eu cheguei no quarto dela, aí ele estava batendo assim de burro. E ela: "Vai pedir ajuda, vai pedir socorro". Aí eu fui na rua, gritei por alguém e alguém veio ajudar. Então, mais uma vez, a cabeça de uma criança crescendo, já com todas essas informações, vendo todas essas coisas, com a mentalidade de família totalmente desestruturada, totalmente quebrada, e ainda mais passando por essa situação. Tinha um outro caso de uma mulher que frequentemente também, uma outra mulher, frequentemente também trocava de roupa na nossa frente, frequentemente. E tipo, não era uma simples troca de roupa, era literalmente. E uma criança também não sabe, não entende exatamente o que é isso. E hoje eu fico: caramba, como é possível, né? Então, mais uma vez, era muito sexualizado muito cedo, mesmo que um pouco maior, mas de forma simples, mas mesmo assim era ruim.
uma outra mulher também que cuidava da gente e era muito promíscua, muito mesmo. E toda semana, às vezes até todo dia, ela trazia um cara diferente para namorar em casa, não sei o quê. E era uma coisa que, meu Deus. E a gente tem muitas outras histórias. Eu estou pulando vários anos e várias histórias aqui. Mas eu estou tentando resumir só para vocês terem uma noção do quanto que era tudo muito bagunçado. Então, recapitulando, um filho bastardo, com mãe solteira, que trabalhava muito, que a gente passava o dia sendo cuidado por outras pessoas. Então, a gente não tinha tanto essa identidade da nossa família, da nossa mãe ou do nosso pai. E era sempre um mesclado de cada uma pessoa. E ainda assim, tendo que absorver muitas informações de famílias desestruturadas, de famílias quebradas, que são péssimos exemplos. E que, de certa forma, deixaram muitas marcas na gente. Mas também tem algumas outras opções boas, lembranças boas também, que a gente teve uma cuidadora, por exemplo, que foi muito boa. Inclusive, essa cuidadora, ela era evangélica, eu digo que sempre ela foi melhor. Ela era evangélica da bleia, do coque, das coisas assim. Aí ela começou a cuidar da gente. A gente até passou, de certa forma, eu juro, a gente até passou a engordar mais. Tipo, não é que a gente comia mais, é que a gente se sentia tão bem e feliz que nosso corpo até mudou, de verdade. A gente até deu uma engordadinha, brincava com isso. E ela era muito boa. Eu lembro, tem outra situação aqui, que Júlio não está aqui, mas Júlio ia lembrar. Minha mãe, ela sempre queria inserir a gente no mundo da leitura. E aí ela comprou um livro. Aí o livro era Diário de um Banana, Dias de Cão. Porque era um desenho que a gente assistia na televisão. Diário de um Banana, beleza. Aí eu cheguei no outro dia, todo feliz. Tia, olha o que eu ganhei, um livro. Aí ela, que livro? Eu, Diário de um Banana, Dias de Cão. Ela, o quê? Dias de cão? Aqui não tem dia de cão. Aqui só tem dia de glória. Virou o Júnior. Espírito de Júnior Trovão, pastor Júnior Trovão. Começou a rodar no manto. Ela, vai! Chega lá e chuva lá, bacadaça. Botou a mão assim na minha cabeça. Aí ela, que absurdo, rapaz! Você quer ser um banana, é? Você não vai ser um banana, não. Você vai ser um homem de Jesus. Glória! Amém. Aí foi um período bom. A gente até começou a frequentar a igreja lá, a bleia. Isso foi bom. Na verdade, gerou um testemunho. A vida dela gerou um testemunho. Às vezes, quando a gente dormia lá e acordava, ela estava orando. Não, mas ela sabia da procedência, né? Enfim, mas ela tentou gerar um caráter, tentou gerar uma mudança a partir disso. Isso foi muito bom. E esse momento, quando a gente começou a ir para a igreja com ela, foi um momento de reafirmação que o Senhor tinha sobre mim. Então, o Senhor começou a lembrar da identidade. Olha, eu te escolhi lá do ventre. Eu te escolhi não para ser isso, eu te escolhi para ser um levita, te chamei para ser um levita do Senhor. E como eu falei, lá no começo, eles tinham colocado um jugo sobre mim de que eu seria um tocador de macumba. E quando eu cheguei na igreja, o Senhor falou, não, isso aqui, você foi separado desde o ventre, você será, ao invés disso, você será um levita do Senhor, levará canções e entoará uma canção ao Senhor, né? Aí eu, amém, glória a Deus. E quando a gente começou aí a frequentar a igreja, né, a gente passou a ser motivo, eu passei a ser motivo de zombaria, né? É claro, de praxe. Então, olha lá o santo, olha lá o puritano, olha lá o crente, olha lá o irmão da bleia, e por aí vai.
E aí isso me fez lembrar até... Isso me fez lembrar até de Mateus 10, 12, né? Mas eles falavam assim, tipo, só quer ser o santinho, vivia no terreno, cresceu no terreno, e agora quer ser da igreja, acha que Deus vai salvar. Aí Mateus 12 fala assim, sereis odiados por todos por causa do meu nome, e aquele porém que perseverar até o fim será salvo. Então, só que eu confesso, nesse primeiro momento onde eu estava indo para a Bleia, eu confesso que eu machuquei muitas pessoas por falta de maturidade. Afinal, eu era um adolescente, uma criança. Mas eu falava mesmo, se tu não mudar isso aí, tu vai queimar no quinto dos infernos, não sei o quê. E tu, não sei o quê, se tu não parar com esse negócio, tu também vai para os infernos. Tcheca lá, deixa eu falar uma cadácia. Então, eu confesso que eu feri muitas pessoas por conta disso, por falta dessa maturidade. Afinal, eu era uma criança, né? E casos que eu não consegui nem recuperar até hoje. Pessoas que a pessoa não conseguiu liberar perdão até hoje. Mas está tudo bem. E nesse período, eu também comecei a não comer mais do que eles me davam. Então, o negão sabe, por exemplo, farofa de dendê, azeite. Pá, eu amava. Então, eu passei a não comer essas coisas. Nenhum tipo de oferenda, nenhum tipo de... Nada que eles fizessem. Nada. Não, passei a não comer. Assim como, por exemplo, lembrei de Daniel também nessa parte. Então, isso gerou também muitas brigas dentro de casa, porque já era como se fosse uma ofensa direta. Então, ficavam assim, olha, estão fazendo a cabeça do teu filho aí, ó. Não quer mais comer, tá falando aqui das coisas aqui que a gente faz. Então, estão fazendo a cabeça do teu filho aí, deixa ele para a igreja mais não. Por um período, minha mãe começou a proibir de ir para a igreja. E assim foi. E eu também já não queria mais estar no meio deles, porque às vezes eles bebiam muito, saíam, a gente ia praticamente de bar em bar, e às vezes a gente ficava embaixo da mesa, o pessoal bebendo, e a gente ficava embaixo da mesa, conversando, ou sentado, ou não fazendo nada. E querendo ou não, o bar não é um ambiente para criança, não é um ambiente seguro, enfim. Então eu passei a não querer mais estar nesses ambientes com eles. Isso também gerou outros problemas. Né? Outra coisa, um problema que eu vi também é sobre a questão de paternidade. Eu não falei o tempo todo do meu pai, eu vou falar agora. Né? Então, eu cresci na rua vendo outros meninos que tinham pais, que os pais levavam para jogar bola, levavam para a praia, para empinar pipa. E eu ficava, poxa, eu queria tanto isso. Eu queria tanto que meu pai me ensinasse a empinar pipa, ensinasse a jogar bola. Eu tinha muito isso, essa vontade. Inclusive, uns 2 meses atrás, aí meu pai mandou um vídeo para mim com o neto dele, com o meu sobrinho. Ele ensinando meu sobrinho a empinar pipa. Eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo vi uma lágrima assim. Poxa, eu queria muito isso. E eu sentia esse grande vazio, né? Os dias dos pais na escola eram muito difíceis. Ou a gente ia porque a cuidadora mandava, ou a gente só ia porque tinha que ir. Às vezes, esse tio que eu falei, que quando a gente chegou aqui, que são nossos tios de batismo, aí ele fazia esse papel de pai às vezes. Ele ia no dia dos pais com a gente, ele levava a gente para a praia, para jogar bola, às vezes, pegava os meninos da rua. Sou muito grato por isso. Mas, querendo ou não, eu sentia esse grande vazio, né? Então, eu dizia fortemente isso, eu tinha muito forte isso, desde muito pequeno, né? Que eu quero um dia ser um bom pai, eu quero ter um filho e dar tudo para os meus filhos que eu não tive. Então, pegar meus filhos, levar para a praia, de jogar bola, de ensinar a pipa e por aí vai. Então, eu tinha isso muito forte, isso é uma coisa que ardia muito. E eu falava o tempo todo sobre isso. Né? Eu falava para minha mãe, eu quero casar, eu quero ter um filho, eu quero ser um bom pai. Aí eu falava assim, mãe, a gente vai sair dessa, vai ficar tudo bem, eu vou ficar rico. Eu vou dar uma casa para a senhora. Hoje em dia é mais fácil ela me dar uma casa, porque comprar casa hoje em dia está muito difícil. Eu vou ter uma frota de carro, vê, isso com 6 anos. Pega a visão. 6 anos de idade eu dizia para minha mãe que eu ia ter uma frota de carros de aluguel e que ia ficar rico com isso. Hoje em dia a coisa mais rentabilidade que tem é frota de aluguel de carro. Já era visionário. Enfim, tudo isso gerou muitos traumas ao longo do tempo, né? E também muitas cascas. Né? Problemas com identidade, problemas com falta de confiança, problemas de aceitação, problemas, por exemplo, com o amor de Deus.
como é que, depois que eu voltei para a igreja, né? Como é que Deus me ama como um pai? Teu amor é como de um pai e de um irmão. Aí eu ficava, meu irmão, não sei o que é o amor de um pai. Aí eu olhava para o lado, o amor de irmão, aí tem eu e Júlio. Para quem não sabe, eu e Júlio era briga de foice. Júlio puxava a faca, eu puxava a outra do lado. E era pau para dar em 10, era eu e Júlio o dia todinho brigando. Mas muita falta esse problema de amor de Deus. Não conseguia ver Deus como um pai. Dificuldade com autoridades e líderes. Meu Deus, Selmo, Milka que o diga. Pastores que o digam. Caio que o diga. Tinha muita dificuldade com autoridade, com líderes que dizia que o líder queria mandar, que não sei o quê. Líderes diziam A, eu dizia B. E por aí ia. Muita dificuldade com o não. Com ouvir o não e com dizer não. Então, tinha muito essa dificuldade. Excesso de autossuficiência. Como a gente cresceu nessa vibe assim, depois de um tempo a gente já estava um pouco maior, então a gente não estava mais ficando com cuidadores. Então, a gente ficava muito sozinho. Acho que dos 10 anos em diante, 12 anos assim, eu já ficava sozinho. Então, eu com 12, Júlio com 9, a gente já estava morando no apartamento. E a gente ficava sozinho. E passava o dia assim. Aí minha mãe, olha, só cuida do seu irmão, beleza. Aí, às vezes, minha mãe falava assim, saía para trabalhar na segunda e só voltava na sexta. Aí deixava o almoço pronto. Aí falava assim, ó, vou deixar aqui R$20 aqui para vocês passarem a semana. Tipo, comprar um pão para jantar de noite, um lanche. Aí eu e o Júlio descia, ia na padaria, comprava R$20 de pão doce, comia tudo no mesmo dia, na mesma noite. E o resto da semana não comia nada. Então, tipo assim, essa autossuficiência, a gente tinha muito controle da gente mesmo. Então, a gente... Por isso que também desenvolvia a dificuldade de dizer, tipo, onde é que eu estou indo, o que eu estou fazendo, porque eu não dava satisfação para ninguém. Só para eu um pouquinho, entendeu? Então, tipo, então a gente era muito assim, estou indo ali e só. Justamente porque a gente teve essa necessidade de amadurecimento muito grande. Então, por exemplo, a gente estudava de manhã. Então, minha mãe saía, tipo, 5 da manhã na segunda-feira. E a aula era às 7. Aí eu sozinho acordava, tipo, 6h30 ou 6 horas. Aí me acordava Júlio, arrumava os dois e a gente ia para a escola sozinho andando. Então, tinha que ter essa responsabilidade por não perder a aula, porque senão a gente levava reclamação, apanhava, ficava de castigo, sei lá. Uma vez, até uma história boa. Uma vez, nesse ano a gente estava estudando de tarde. E aí, a gente acordou e ficou jogando videogame lá. Aí a aula era de 1h30, aí deu meio-dia, não tinha feito nada para almoçar nem nada. Aí eu falei, Júlio, vai tomando banho que eu vou fazer um macarrão aqui. Só que não tinha, a gente tinha que saber cozinhar, os dois sabiam cozinhar. Só que eu não tinha muita noção de, tanto faz eu fazer uma comida para 20 pessoas e a comida para um gato comer. Não tinha essa quantidade, né? Não conseguia diferenciar. Aí eu fiz um macarrão, só que ficou muito pouquinho. Aí a gente comeu e os dois continuaram com fome. Aí eu falei assim, não, vai trocando de roupa que eu vou botar outro macarrão no fogo. Aí, nisso que o macarrão estava no fogo, eu fui vestir a roupa da escola, deu a hora, 1h20, eu falei, não, bora embora. A gente foi embora para a escola. Aí, quando eu volto de 5 horas, que eu estou subindo os andares, assim, uma fumaceira, um fedor. Aí, meu irmão, essa galera é muito irresponsável, velho. Deixa o negócio queimando. Aí, Júlio, é mesmo. Aí, quando chegou no meu andar, não dava para ver nada, assim, ó. Eu tinha fechado todas as janelas, todas as cortinas, tudo. Quando a gente abre assim a porta do apartamento, não dá para ver meio palmo na frente assim. O macarrão ainda estava ligado no fogo ainda, desde 1h da tarde. E a fumaça assim, não dava para ver nada. Aí eu abaixei, fui, desliguei lá e abri as janelas e tal. A casa ficou 2 meses com cheiro de fumaça. Minha mãe, isso foi tipo numa quarta-feira, minha mãe voltava na sexta. Aí a gente não falou nada. Aí quando foi na sexta-feira, ela... Que cheiro é esse aqui? Aí eu, então, mãe. Então, é que a gente esqueceu uma panela aí no fogo, foi para a escola. Então a gente teve que ter essa necessidade de amadurecimento muito rápido, de autogerenciamento, de suficiência ali, né? Enfim, agora chega na parte boa. E aí, eu já estava um pouco mais velho, estava tendo acho que a Fire aqui, eu não lembro exatamente o que era, mas era uma conferência. Ou era a volta do acampamento verde, eu acho. Eu falei, não, eu preciso ir para a igreja,
eu vi alguém falando sobre igreja, eu vou voltar para a igreja, mas eu quero ir para aquela lá, porque eu já tinha vindo aqui um pouco antes com minha irmã. E eu comecei a vir para cá, para a igreja, e foi um momento que Deus falou muito comigo. Meu Deus, eu chorava muito aqui no culto, eu não lembro o que era o culto específico, mas eu lembro que eu chorava tanto. Eu falei, não, realmente, eu estou no lugar certo. É como se, tipo assim, eu tinha uma falta muito grande, e quando eu cheguei, eu me senti, meu Deus, estou em casa. Cheguei, estou em casa, estou no lugar certo. E foi onde eu conheci a Deus de verdade, eu tive um encontro com Deus, onde tudo na minha vida mudou, todo o conceito da minha vida. Então, tudo que eu pensava, todo o meu jeito. E quando eu fui para o encontro, foi onde Deus realmente cravou o martelo assim, não, realmente você é isso. Falou sobre minha identidade, falou sobre quem eu sou, para que eu fui chamado. E uma das coisas, né, muitos frutos, mas um dos frutos que, quando eu voltei do encontro, o Senhor me pediu para liberar perdão sobre todo mundo, sobre todas as pessoas, todas, desde tudo. E principalmente meu pai, ele queria muito restaurar esse relacionamento com meu pai. Não é que a gente não se falava, não é que ele sumiu esse tempo todo. Ele continuava vindo todo mês, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, desde criança. Mas não existia um relacionamento de pai e filho. Então era tipo, só ia, só visitava. Então, essa parte onde eu tive um encontro, onde eu liberei perdão, a gente restaurou. Eu não conhecia nem meus irmãos mais velhos que meu pai tinha. E nesse período eu estava orando por isso. E minha irmã entrou em contato e falou, olha, eu quero conhecer vocês. A gente quer conhecer vocês, a gente estava sentindo isso. E assim foi. A gente foi, conheceu o Reator, teve um momento muito precioso com os nossos irmãos, com o nosso pai. A vida começou a fluir. Como eu disse, esse momento do encontro foi a melhor fase, assim, após o encontro. Porque foi o momento em que Deus, onde tinha aquele anseio de todos os dias estar na presença. Lá em casa tinha uma árvore, na casa que a gente morava aqui tinha uma árvore. Eu subia na árvore e ficava sentado lendo a Bíblia. Vê que, caramba, era o meu lugar secreto, eu gostava. E foi um momento onde o Senhor mais me deu canções, foi um momento em que mais o Senhor falou todo o tempo. Não que hoje não fala, mas é que tipo, estava tão fresquinho aquilo, sabe? E como eu falei, o Senhor ele queria fazer uma restauração completa na minha casa, na minha família, relacionamento com minha mãe, com meus irmãos mudou também. Porque, como eu falei, eu cresci achando que, por exemplo, parte sensível, eu cresci achando que meu pai era culpado por todos os problemas que eu passei. Então, se um dia eu apanhei de alguém, eu falava, poxa, se meu pai estivesse aqui, eu não teria apanhado dos outros. Então eu não teria passado por isso, não teria sido assim, não teria sido humilhado, não teria passado fome. Então eu cresci com, não, ele é culpado por isso. E o Senhor me fez mudar essa visão, né? Então, depois que o Senhor mudou a visão, a gente reatou, conversou, conhecemos a história, vimos que tudo tinha mudado. E além disso, esse período foi um período onde a gente comecei a dar frutos do Espírito, como mansidão, sabedoria e por aí vai. E aí eu percebi que eu não era perfeito, mas eu era refeito, né? Então, a partir daquele momento, eu percebi que até minha mãe começou a me consultar. O que você acha que Deus faria nessa situação? O que você acha que Deus me diria para fazer? Pergunta a Deus o que eu faço com isso. Aí quando eu falava, ela falava assim, e de onde é que vem essa sabedoria? Que não fui eu que lhe ensinei isso. Em outras palavras. Eu falava, mãe, isso aqui não vem de mim. Isso aqui vem do Senhor. Sabedoria que vem do Senhor. Novamente, eu não era perfeito, mas eu era refeito. Né? Então, eu já não era mais aquilo que falavam que eu ia ser. Eu já não era mais aquilo que falavam que eu era ou o que eu ia ser, no caso. E eu era, na verdade, aquilo que o Espírito de Deus queria que eu fosse. Então, o Espírito em mim começou a mudar todas as coisas ao meu redor. Né? Mais uma vez, ele me lembrou sobre minha identidade, me disse que eu era separado, me disse para o que ele me chamou. Enfim, o Senhor foi fazendo todas as coisas. Né?
2 Coríntios 5:17 fala: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Agora eu já não sou mais escravo, não sou filho de... Na verdade, não sou mais escravo, sou filho de Deus. Não sou mais bastardo, mas na verdade agora sou co-herdeiro com Cristo. Né? E agora eu pensei, né? E agora com famílias e laços restaurados, enfim, eu vou poder formar minha família e viver tudo aquilo que eu sonhava. Eu pensava assim, né? E aí nesse meio período também conheci Camille. E tudo isso da minha história que eu passei também refletiu muito na vida de Camille. Nessa parte de... Eu sempre fui a pessoa de querer correr atrás e ficar bem com todo mundo. E às vezes eu falava para Camille, vai falar com teu pai, vai mandar mensagem pro teu pai. Ah, mas não está falando comigo, você quer... Se trate bem, se resolva com seu pai, se resolva com sua mãe. Então, isso foi em todas as áreas. Né? E hoje, eu posso me dizer que o Senhor me fez ser um homem, não um banana, um sacerdote, um marido, um papai, mas de multidões, porque o Senhor também me entregou. Mas papai de multidões, porque o Senhor também nesse tempo, o Senhor me confiou uma célula, onde eu preciso também cuidar de vidas, ensinar, e é isso. E uma coisa interessante, né? Eu sempre perguntava, né? Quando eu pensava nessa parte de família, né? Como é que eu posso amar minha esposa se eu não sei como Cristo me amou? Porque ele fala, maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja, se entregando por ela e dando a vida por ela. E eu pensava, como é que eu vou amar minha esposa se eu não sei como é que Cristo me amou? Né? E nesse tempo eu conheci o amor de Cristo. E eu sempre lembro disso. Em tudo que eu faço hoje, para minha esposa, por exemplo, tudo que eu faço hoje eu lembro disso. Às vezes até quando eu não quero fazer as coisas, eu lembro disso. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja, se entregando por ela, dando a vida. Às vezes Camille manda eu ir lavar os pratos, eu falo, não quero. Amor, você pode lavar os pratos? Eu não quero. Aí eu falo, maridos, amem suas esposas como Cristo amou. Aí é claro que ela não fala assim, né? Ela fala, passa agora, lava os pratos. Vocês estão pensando que é moleza? Não é não. Casem, é ótimo. Mas, acima de tudo, todo esse testemunho, sempre que eu lembro, eu faço, caramba, mas Deus esteve comigo em todo o tempo. Eu poderia ser muito bem a pessoa que, por exemplo, antes de conhecer Cristo, de dizer, meu Deus me abandonou. Porque eu olho para os lados, vejo famílias estruturadas, crianças com um lar seguro, com pai e mães presentes, e que tem tudo. E eu não tive nada disso. Então eu poderia dizer, Senhor, o Senhor me abandonou, Deus não existe, Deus não é bom, tal. Me lembrou até da história de Jó também, né? Tipo, o Senhor me deixou passar por tudo isso, todas essas situações que poderiam ter sido evitadas. Mas eu acredito que tudo isso gerou perseverança na fé. E hoje, eu posso dizer, quem muito foi perdoado, muito ama. Eu tenho muitos motivos para ser grato ao Senhor por muitas coisas que Ele fez, né? E Ele sempre esteve comigo. Tem horas que às vezes a gente não reconhece, e às vezes eu pensava assim, talvez eu acho que Deus não esteja comigo. Mas quando hoje eu paro para olhar, eu sei que Ele sempre esteve comigo em todos os momentos e que nunca me deixou só, sabe? Por mais que a gente tivesse, por exemplo, quando criança passado fome, mas a gente nunca deixou de comer, mesmo passando fome, entende? Então o Senhor sempre esteve lá com a gente. Para encerrar, eu queria ler 1 Pedro 2:9, na verdade. Fala, vocês, porém, são geração eleita, reinos de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram nem povo, mas agora vocês são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora vocês a receberam.
Então, o Senhor, Ele me tirou de um lugar de trevas para a sua gloriosa luz, para anunciar suas boas novas, seus feitos. Então, desde que eu me converti, desde que eu conheci verdadeiramente a Deus, minha missão é anunciar o reino de Deus, por tudo que Ele fez na minha vida. Eu sempre tenho motivos para ser muito grato. E às vezes eu esqueço, às vezes eu quero reclamar, às vezes eu não... Mas o Senhor sempre me lembra que eu tenho muitos motivos. Ele me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não era nem povo, mas agora eu sou povo de Deus. Eu era um bastardo, mas agora eu sou co-herdeiro com Cristo, de um reino de Cristo. Amém? Então, um escritor fala assim, olha, sua história habita na história de Deus. E esta é a grande promessa da Bíblia. Foi em Cristo que descobrimos quem somos e quem vivemos, e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo, de depositar nossa esperança nele, Ele já pensava em nós e tinha planos de dar a nossa vida, tinha planos de fazer nossa vida gloriosa. Que é a parte do processo geral que Ele está executando em tudo e em todos. Na história de Deus, você descobrirá que há muito mais para a sua história. Amém? Então, o Senhor se faz presente nas nossas histórias, Ele nos conhece. E assim como o Salmo 139 diz, o Senhor me viu quando eu era ainda sem forma, uniforme, dentro do ventre da minha mãe, me conheceu, me formou. E Ele tem todos os meus dias formados, escritos no livro dele. E os seus pensamentos são muito gloriosos. Seus pensamentos são perfeitos sobre mim. Amém? Amém. Era isso. Amém.